Bom, pessoal, como aqui dentro do estúdio é muito quente, vocês não têm noção, mas as luzes que estão aqui deixam o estúdio muito quente e agora a gente vai falar de bebida. A gente decidiu por comum acordo que agora a gente vai ensinar vocês algum vocabulário básico de bebidas em inglês. Pois é, para quem trabalha em restaurante, principalmente para o garçom, saber os nomes das bebidas para oferecer, para vender, para anotar o pedido do cliente, é lógico, é fundamental. A gente se inspirou aqui no Calor para falar disso agora. Nós vamos separar então as bebidas em alcoholic beverages, bebidas alcoólicas, e non-alcoholic beverages. Então, beverages, bebidas, ok? Isso provavelmente vai estar escrito no seu cardápio, se vocês traduzirem o cardápio para o inglês para atender os clientes, o que é uma boa sugestão também. Beverages, bebidas. Então, alcoholic beverages, non-alcoholic beverages. Começando com as non-alcoholic beverages, o que você faria se o cliente chega e pede para você one soda? Você corre lá para a cozinha e busca aquela latinha verde de soda limonada. Você ia estar cometendo um erro. Exatamente. Primeiro que a gente não faz propaganda de ninguém aqui, mas quando a gente fala em soda, não tem nada a ver com a marca soda limonada. Para quem fala inglês, soda significa refrigerante. Então assim, se você for lá no dicionário agora, você vai olhar lá e vai ver assim, refrigerante soft drink. Fala, por que o Eric está falando que é soda? Soft drink tá certo, existe, mas numa linguagem coloquial é raramente utilizado, né, Diogo? É bem formal o termo. Então, o soda é justamente aquela palavra prática do dia a dia que o americano, que o inglês, ou quem fala inglês vai se referenciar ao refrigerante. E aí, se a pessoa então chegar, usando o exemplo do Diogo, one soda, a tua pergunta tem que ser what kind of soda? Which soda? É justamente entender qual refrigerante que ele quer. Talvez o teu restaurante só sirva uma linha, só sirva a linha da Coca, ou só sirva a linha da Pepsi, ou a linha da Ambev. Então, é muito comum também para quem fala inglês simplesmente se referenciar à marca. Então, I want a Coke, I want a Pepsi, I want a Sprite. Então, ele vai usar a marca e fica até mais fácil para vocês se entenderem. Para quem não quer muito açúcar no sangue, a alternativa mais comum é o water, certo? Esse acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez, já viu em algum lugar. Water, água, ok? Nós vamos ver mais pra frente como falar água com gás, água mineral, mas a princípio o termo básico, water, sem problema. Very cool. E pegando a água e transformando ela em suco junto com uma fruta, a gente vai falar agora do juice. Então assim, juice é suco. Só que, no inglês, quando eu falo de suco de fruta, eu sempre vou colocar a fruta no início. Então, usando a característica de que a qualificação de um substantivo sempre é colocada na frente, então quando eu falo de um suco, então o suco mais comum que se toma em restaurantes ou em padarias é o famoso orange juice. Alguns até podem chegar para vocês com OJ. Que é a questão do OJ, que é simplesmente uma abreviação do orange juice. Mas podem ver, a laranja está na frente do suco, orange juice. Então usa essa base para os outros sucos de frutas, né? Exatamente, um suco de uva, grape juice. Se for um suco de abacaxi, pineapple juice. É quase como se o nome da fruta fosse uma qualidade do suco, quase como se o orange juice fosse um suco laranjal. Lembra, pensa assim, o suco abacaxizal, claro que é um suco de abacaxi, mas em inglês então vai ser o pineapple juice, orange juice, grape juice, strawberry juice, que é o suco de morango, e assim vai, primeiro a fruta, depois o suco. E se a pessoa chega e pede um lemon juice, essa pessoa é corajosa, porque lembra que existe o lemon juice, que é o suco de limão, mas é o caldo do limão espremido mesmo, ninguém toma isso diretamente. Certo? Não sei que seja uma receita milagrosa para curar ressaca, alguma coisa assim. Mas normalmente o suco de limão a gente vai chamar da boa e velha lemonade ou limonada, certo? Então, lemon juice seria o suco de limão mesmo, que normalmente é usado em receitas, às vezes, esprema o suco de um limão na carne antes de assar. Mas a limonada, lemonade, que é o suco de limão com água e açúcar. Perfeito. E entrando agora nas bebidas alcoólicas, as duas mais conhecidas ou as duas mais pedidas são, acho que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a cerveja e o vinho. Então a cerveja, beer,
E hoje em dia existem vários tipos de cerveja, mas assim, a palavra-chave, beer. E aí você pode falar as marcas da cerveja, que provavelmente vai ter muita gente interessada que vai vir para o Brasil para provar as cervejas brasileiras. Então provavelmente alguns já vão estudar as marcas, então você consegue apresentá-los também pela marca. E vinho, wine. Então, wine, que também é muito pedido, restaurante de comida italiana ou qualquer tipo de restaurante, o vinho é muito pedido. Então, vinho, wine. Lembra da Amy Winehouse, a Amy, Casa do Vinho? Uma coisa que o cliente pode pedir, então, quando ele entra no restaurante, é a sua wine list, que seria a carta de vinhos. Então, se ele chega e pede wine list, a lista de vinhos ou a carta de vinhos é aquele cardápio normalmente separado, onde você lista os vinhos disponíveis na casa. Isso. E pegando, já que assim, o turista vai vir para cá, não adianta, a gente é muito conhecido aqui no Brasil pela nossa famosa caipirinha. E não tem tradução, gente. Caipirinha, o cara talvez vai falar caipirinha. Provavelmente. Vai falar caipirinha, mas é caipirinha, não tem tradução. E se alguém não souber do que se trata e pedir para explicar o que está dentro da caipirinha, são os 3 ingredientes básicos, né? Cachaça, que é cachaça mesmo. É cachaça. E qual o governo americano agora reconheceu a cachaça brasileira como uma bebida típica, como uma bebida verdadeira, porque até pouco tempo atrás a cachaça brasileira devia ser vendida nos Estados Unidos como Brazilian Rum, algo como rum brasileiro. E agora não, há esse reconhecimento, a palavra cachaça, inclusive, foi aceita lá. Eles falam com uma certa dificuldade o cachaça, mas enfim, agora já existe. Você pode explicar cachaça mesmo. Você pode falar que é caipirinha, então é feita com cachaça. Sugar, açúcar, né? Que você também vai usar essa palavra de repente para um suco, para alguma coisa. E o lemon, que é o limão. E também tem o ice, que é o gelo, que de repente se ele quiser saber que tem o gelo batido, é o ice. E uma coisa interessante, a gente brincou aqui um pouquinho com as pronúncias do cachaça, do caipirinha, não é nada pejorativo, na verdade assim, é para mostrar para vocês que da mesma forma que talvez você tenha um pouquinho de dificuldade com algumas palavras, quem tá vindo para cá também vai ter dificuldade com as palavras brasileiras, mas o importante é vocês se comunicarem. Exatamente, ele vai louvar muito a sua tentativa, por mais que o seu sotaque esteja pesado, que você tem um sotaque de brasileiro forte, legal, nós somos brasileiros, tem que ter orgulho disso, então não tem problema ter um sotaque de brasileiro, ele vai ter o sotaque dele de americano, você não vai rir da cara dele por causa do sotaque dele, ele não vai rir da sua cara, pelo contrário, um vai valorizar o esforço do outro de estar tentando se comunicar. Perfeito. E assim, a última bebida da nossa lista, que a gente considera que é muito pedida aqui no Brasil, é o que a gente chama aqui de Cuba, que pro americano não vai fazer muito sentido, a questão, se ele olhar no seu menu e ver ali Cuba, para ele não vai fazer muito sentido. Eles chamam isso normalmente de rum and coke. Então, que é a mistura do rum com a Coca-Cola. Então, eles estão mais acostumados com essa terminologia para o Cuba. Então, tem várias outras bebidas, a gente sabe disso. Até a gente pede que vocês entrem em contato com a gente, se de repente vocês têm alguma bebida típica de sua região, típica do seu restaurante, passe para a gente poder incluir também nos próximos vídeos.